Você já reparou que a grande maioria dos líderes religiosos do mundo inteiro e principalmente do Brasil, quando abrem a Bíblia para tentar distorcer a palavra de Deus, né, acusando aqueles que denuncia eles com versículos bíblicos, eles nem se tocam que a própria Bíblia, as próprias passagens bíblicas que eles estão lendo, né, para as pessoas, tentando acusar aqueles que estão denunciando eles, né, as suas falcatruas, eles estão lendo para eles mesmos. Você vê que eles estão tão cegos que eles não conseguem entender, ou talvez consigam entender, mas o orgulho, a ganância, não deixa eles admitir, porque não é possível que eles não estejam entendendo que o que eles pregam, tentando iludir, né, as pessoas para que não dê ouvido às denúncias, está contra eles mesmos. A própria palavra de Deus está condenando eles e não aqueles que eles estão condenando. Hoje, por exemplo, que é dia 7 de novembro de 2019, eu vi uma mensagem, né, do Macedo falando a respeito da fé. Uma mensagem totalmente adulterada e corrompida, né, usando a palavra de Deus, pervertendo, tentando perverter a palavra de Deus, né? E você vê que no final o objetivo dele qual que é? Falar de política, né? De política, por exemplo, chamando as pessoas de comunistas, né? As pessoas de esquerdistas. Olha, o comunismo não existe mais em lugar nenhum do mundo. Esqueceram de avisar ele que o mundo mudou. O muro de Berlim já caiu. Não existe mais comunismo. Você vê que ele está pregando a doutrina, uma doutrina que não existe, né? Até nisso ele é mentiroso. Não existe comunismo. Não existe esquerdistas. Cada um tem o direito de expressar o que quer, né? Se é de direita, se é de esquerda, se não existe isso. E ele a si mesmo se contradiz. Por quê? Porque poderia até existir esquerdistas, comunistas, direitistas, seja lá o que for. A obrigação do homem de Deus, da mulher de Deus, do cristão, é amar a todos, né? Mas tudo isso para quê? Porque o atual presidente da República está dando guaridas a ele, né? Dando guaridas às suas empresas, né? Record e outras empresas mais por aí, né? Que tem, né? Então você veja que o objetivo todo é primeiro fazer a cabeça do povo da igreja, do povo que está dentro da igreja, né? É tentar iludir as pessoas que estão dentro da igreja e também as que estão fora. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se você for pegar o fundamento de tudo que ele está falando, não tem nada a ver, não está interessado em nada de Deus, né? Já estamos chegando período eleitoral, logo mais para frente, então já estão preparando o terreno, né? Para enganar o povo de Deus, como sempre, que também deve procurar acordar, né? Abrir os olhos para as verdades do Senhor Jesus Cristo. Falou também da graça, né? De Efésios, né? A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Pela graça de quem? De Deus. É claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Que fé? A fé de Deus. E isso não vem de vós. É dom de Deus, tá vendo? A fé é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. Você não precisa pagar a Deus, pagar nada a Deus, fazer votos, sacrifícios, campanhas, não precisa fazer nada disso. Porque a fé é de Deus e essa fé Deus nos deu, de graça. É por isso que eles não gostam dessa palavra graça, porque eles cobram tudo.
Eles odeiam essa palavra graça, né? Porque foi Deus que deu. Se Deus quisesse cobrar, Deus teria mandado a conta para todo mundo, né? Ele teria colocado ali uma imposição. Olha, eu vou dar a graça, mas vocês terão que fazer isso, isso e aquilo. Né? Muito pelo contrário. Ele mesmo deu a graça, né? E o Senhor Jesus Cristo, se havia alguma coisa para pagar, se havia algum preço para pagar, para receber essa graça, quem pagou foi o próprio Deus, se vestindo de carne e sangue, vivendo no nosso meio 33 anos, sendo sacrificado na cruz do Calvário, para que justamente essa graça nos fosse oferecida de graça, por ele mesmo, pelo seu sangue e pelo seu sacrifício. Então, quando aparece um espertalhão dizendo que você tem que pagar de novo e fazer sacrifícios, né? Essa pessoa é um estelionatário, essa pessoa está te enganando. Essa pessoa está tentando cobrar uma coisa que já, uma dívida que já foi paga. Umas conversas falando do oxigênio da fé. Né? O que é oxigênio da fé? A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém pode falar que você não tem fé. Que eu, você ou qualquer pessoa não tem fé. Fulano, você não tem fé. Você tem que ter fé para fazer isso. Tem que ter fé para sacrificar. Fé para aquilo outro. Não existe. Porque se todo o universo foi criado pela fé, foi formado pela fé, pela palavra de Deus, supõe-se o quê? Que tudo que existe no universo, o seu componente é a fé. Tudo que a gente vê, o nosso corpo, a terra, o mar, as estrelas, os planetas, o material que Deus usou para criar tudo isso foi a fé, o poder da sua palavra. A fé de Deus é que criou tudo isso. Então a gente já somos feitos de fé por natureza. Então quando a pessoa diz assim, você precisa ter fé, então está dizendo que você veio de outra coisa, não veio da fé. Tudo que existe foi criado pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pela fé entendemos que foi o universo, não fala nem o planeta Terra, o universo formado pela palavra de Deus. Porque se você não sabe, Deus já tinha criado o universo. Nós vamos falar a respeito desse assunto mais um pouco para frente, né? E depois Deus formou. Então, não adianta a pessoa dizer que você não tem fé. Todos têm fé, até o animal tem fé. Tudo foi criado pela fé. O nosso corpo físico, a comida que a gente come, a água que a gente bebe, né? O ar que a gente respira. Tudo foi criado pela fé. Então, se alguém disser que você não tem fé, então você é um alienígena. Você veio de outro lugar, né? Que ninguém sabe de onde é. Mas se você mora dentro do universo, no planeta Terra, né, você é feito de fé. Então ninguém precisa desse tipo de fé, de sacrifício, de corrente, de campanha que eles vivem falando por aí. Isso aí é a fé deles, né? É a mentira sendo propagada em nome de Deus. Ainda mandou ler lá o Abacuque. Leia Abacuque que você vai ver que Abacuque está falando justamente, Deus através de Abacuque, está falando justamente a respeito desses homens. A respeito de homens que acumulam riquezas, né? Enganam o povo. E o Abacuque estava fazendo uma queixa. Até quando isso vai ficar, meu Deus? Já estava sem paciência. Né? Leia lá o livro de Abacuque. Você vê que eles tentam pegar uma coisa para tentar destruir aqueles que estão denunciando esse sistema podre e maligno, e eles mesmos se queimam, porque o próprio Deus dá testemunho contra eles na própria palavra de Deus. E quando eles estão lendo e falando para o povo, tentando falar para nós também, o que acontece? Eles mesmos estão sendo acusados pelo que eles mesmos estão lendo, né? Como diz aqui, ó, quer ver? Onde está aqui? Eu não achei aqui agora, mas eu vou achar depois. Então lê aí o livro de Abacuque, né?
Lê aí o livro de Abacuque que você vai... Aqui, ó. Abacuque, capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 4. Vou ler só esses versículos aqui que diz assim, ó. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Ih, mais soberbo do que esses líderes religiosos, né? E a Bíblia diz, a sua alma não é reta nele. Tá vendo? Por que fala alma? Porque a grande maioria desses líderes religiosos, podem ter certeza, são filhos da perdição. Porque leem a palavra de Deus 24 horas para usar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, levando a mentira, e jamais têm, por exemplo, a humildade de entenderem que eles estão errados. Eles sabem que estão errados no coração. Eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que não existe um negócio de voto, sacrifício, campanhas, missas, novenas, idolatria, ficar dando bugiganga para o povo, né? Ficar dando essas coisas para o povo, levando o povo à idolatria, levando o povo à mentira. Eles sabem que não existe nada disso. A própria palavra de Deus condena eles, mas eles são soberbos, né? Eles querem que as pessoas se humilhem, eles querem que as pessoas reconheçam seus erros, mas eles nunca reconhecem, é uma falsa humildade, uma hipocrisia. Eles vivem na hipocrisia, assim como os sacerdotes daquela época de Jesus, tudo hipócrita, por isso que Jesus chamava mesmo todo mundo de hipócrita, fariseus hipócritas, raças de víboras, né? Então diz aqui, ó, Abacuque capítulo 2, versículo 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, né? Viverá pela sua fé. E essa fé que é sua, quando fala sua, foi Deus quem deu. Por quê? Que fé é essa? Não é fé para fazer campanha, voto, sacrifício, não é nada disso. O justo viverá pela sua fé, porque todo mundo foi feito de fé. E existe a fé humana, né? A fé nas coisas desse mundo, a fé nas coisas naturais, e existe a fé sobrenatural. Nós temos dois tipos de fé. A fé que a gente tem humana, que a gente tem o dia a dia, né? Você pega um ônibus, você espera chegar, né, no seu objetivo final. Né? Você vai fazer um curso, você vai estudar porque você quer ser um médico, um engenheiro, né? Você quer ser algum, então você tem fé para aquilo, você vai estudar para fazer aquilo, para chegar lá no seu objetivo. Essa é a fé humana. Quando a Bíblia fala a fé, essa fé de Efésios 2:8, Deus está se referindo à fé dele, a própria fé do próprio Deus que foi colocada dentro de nós para que nós tenhamos condições de crer em Deus. Porque com a fé natural, com essa fé que nós temos humana, que é a fé que a gente usa para tudo no dia a dia, né? Com essa fé não é a fé da salvação. Pode ver que Abraão era rico, tinha tudo. Mas que fé é essa que a Bíblia diz? Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. O que é amputar? Fulano amputou o braço. Amputar é o quê? Cortar. E imputar quer dizer o quê? Colocar. É dentro. Quer dizer dentro. Imputou. É essa mesma fé de Abraão que nós temos, que Deus nos deu. Porque Abraão não abriu o Mar Vermelho, não fez milagre, não foi para Monte Sinai, não foi para nada. E ele, como eles mesmos dizem, é considerado o pai da fé. Né? Ele não curou cego, não curou paralítico, ele não fez nada disso. Mas que fé é essa que Deus está falando? É essa aqui que Deus fala para a gente em Efésios capítulo 2, versículo 8. Como também diz aí que os que são da fé, dessa fé que foi imputada em nós, são filhos, né? Os que são da fé são herdeiros de Deus, como o crente Abraão, né? Então, essa fé que Deus está falando é essa fé que Deus nos dá, porque Deus sabe que se Deus não imputasse essa fé no nosso espírito, nós mesmos não teríamos condições de crer em Deus. É por isso que a grande maioria desses filhos da perdição que estão por aí, eles não conseguem, mesmo que eles queiram, eles não conseguem. Por quê? Porque a alma dele não é reta dentro dele. E você sabe que alma não é espírito.
Eles ficam falando de almas aí, que está salvando as almas. Que almas que eles estão salvando? A alma não vai para o céu. A alma é uma coisa, espírito é outra. Sabe quem é que tinha alma? Adão. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida em Adão. E Adão passou a ser alma vivente. Você sabia que Adão não tinha espírito? Adão não tinha espírito, não. Adão só tinha corpo e alma. O único espírito que Adão passou a ter depois foi o do diabo. Que quando ele caiu, o diabo entrou nele. Então ele ficou completinho. Corpo, alma e espírito do diabo. Por isso que nós herdamos, quando o diabo foi destruído, ficou todas essas mazelas do diabo na carne, que está lá em Gálatas 5,16. E que se manifesta em muita gente. Que é prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídio. Não é? Esses líderes religiosos aí, meu Deus do céu, que essa gente manda fazer de mal para os outros aí, você vê essa carinha de santo deles aí, você não sabe quem é essa gente. Então, a fé, meu amigo, a fé é isso. A fé verdadeira é isso. É essa fé que Deus nos deu, por isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso que ele está falando é a fé. Não vem de vós, não vem da pessoa mesmo. Eu creio em Deus porque eu quero, porque de nós mesmos, sem a manifestação de Deus, sem a imputação da fé de Deus dentro de nós não teríamos condições de crer em Deus. Você vê que o próprio Deus coloca a fé dele para que nós creiamos nele. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o Espírito de Deus confirma em seus corações, né? Que são filhos de Deus. De modo que os que são da fé são filhos, né? São herdeiros de Deus, como Abraão. Os que são da fé verdadeira, dessa fé. Não é fé que Deus está falando de fazer campanha, fazer sacrifício, de dar as coisas para ele. Porque não precisamos dar as coisas para Deus, porque o próprio Deus nos deu a fé. Tanto essa fé espiritual, a sobrenatural, como a fé natural. Todos os dois tipos de fé que Deus nos ofertou, foi ele que nos deu. Né? E você tem que pagar para ele como? Fazer um pagamento para ele? Né? Colocar lá todo o seu dinheiro dentro do sistema religioso. Então isso é uma mentira. Então leia Efésios 2,8, porque eles pegam esse versículo e começam a distorcer. Tanto você vê que eles estão distorcendo, que eles colocam política no meio. Comunistas, esquerdistas, quer dizer, metido em política, jogando as pessoas do mundo umas contra as outras. E um homem desse ainda diz que é de Deus. Ainda diz que está pregando a palavra de Deus. O objetivo dele ali é político. Está chegando a eleição aí, quer eleger os seus deputados, seus vereadores. Para quê? Para poder proteger ele. Porque ele não tem o braço de Deus, não tem a proteção de Deus. E quem não tem a proteção de Deus, o braço de Deus, precisa do braço do homem, precisa da mão do homem. Só que ele está esquecendo que maldito é o homem que confia no homem. Uma hora a casa vai cair. É como Deus deu a resposta aqui. Abacuque ficou perguntando, meu Deus, até quando esses perversos vão fazer isso? Até quando eles vão, acumular riquezas para eles mesmos? Leia Abacuque está falando que esse sistema religioso, ele já havia nessa época. E eles pregam isso com a maior cara de pau, sabendo que Abacuque, que Deus, através de Abacuque, está falando para eles. Não está falando para aqueles que estão denunciando. Esses que estão denunciando estão justamente fazendo o trabalho de Abacuque. Denunciando. Nós estamos fazendo aqui o que Abacuque estava fazendo nessa época. É bom que você leia mesmo, é bom que você ouça o conselho dele, leia com calma e o Espírito Santo vai mostrar para você, vai te iluminar para você entender. Então, meu amigo, leia bastante, viu, líderes religiosos, leia bastante a Bíblia e mande as pessoas, e faça bastante vídeos, que nós vamos estar aqui combatendo todos eles, todas essas mentiras, que vocês vêm ver aí 24 horas disseminando na mente do povo de Deus, tentando enrolar o povo de Deus. Muitos já estão abrindo os olhos, né? O sistema está caindo de podre, está caindo, né? E o desespero deles é esse, né? E essa palavra aqui, ó, você pode ver nesse vídeo aí do Macedão aí do dia 7 de novembro agora esse mês, você pode ver que esse recado aqui ele está mandando para o Alfredo.
chamando Alfredo de soberbo, né? De arrogante. Ele está falando isso para o Alfredo, mas é para ele. É ele que é tudo isso. É ele que não se arrepende. É ele que precisa se arrepender. É ele que precisa ver os conceitos dele. Agora, se ele não está fazendo isso, é porque a alma dele não é reta dentro dele. E tanto não é reta que você vê que no meio da pregação dele ele começa a falar de política, de esquerdista, de comunista, sabendo que o país está polarizado, que está cheio de fanáticos políticos, tanto do lado quanto do outro, quer dizer, tentando puxar o saco do presidente, né? Tentando já preparar a cabeça das pessoas, jogando as próprias pessoas da igreja contra as pessoas que não vão na igreja. E depois manda as pessoas ir para a rua evangelizar essas pessoas. É até perigoso você que é membro, jovem, obreiro, né? Você toma cuidado, porque as pessoas aí fora, elas estão vendo o que vocês fizeram. Ouvindo esses líderes, esses pastores e votando em candidatos deles, que hoje a grande maioria estão aí destruindo os países, né? Destruindo o país inteiro, vendendo tudo que tem no país. Então toma cuidado. Toma cuidado que a política passa. E você vai ficar com a fama. Eles vão continuar ricos, protegidos pelos deputados, senadores deles, e você vai continuar aí desprotegido. Você que mora aí no seu bairro, você vai continuar sendo odiado e desprotegido. E quando essa gente começar uma revolução ou qualquer coisa no país, o primeiro que vai sobrar é vocês. Ele não vai mandar lá um segurança para proteger você, não. Então, meu amigo, abre os seus olhos. Saia de dentro desse sistema religioso. Saia enquanto é tempo. Deus está abrindo os seus olhos. Eu agora faço das palavras dele a minha. As minhas, a dele, né? Leia Abacuque com calma e você vai ver que Deus está falando tudo isso aqui para ele. Abacuque estava lá. Vou me colocar aqui na torre de vigia, que Abacuque não está aguentando mais. Ver tanta hipocrisia, tanta soberba, né? É como hoje você vê, esses homens são donos de banco, de rede de televisão, falam tanta mentira, fazem tantas campanhas, mentem tanto pro povo, né? Estão morando em mansões, estão cheios de bens materiais. Não que nós estejamos aqui com inveja, mas se eles tivessem tudo isso trabalhando, estava bom. Não, nós estamos colocando a verdade. E assim estava no tempo de Abacuque, né? E Abacuque denunciou. Quando ele ficou cansado, ele começou a perguntar a Deus o que está acontecendo. Aí, como é que pode essa gente estar desse jeito? Aí Deus dá a resposta lá. Você vai ver que Deus diz que o negócio tarda, mas não falha. Né? É como agora, parece que está tardando, né? Mas os resultados já estão surgindo. Né? Olha aí, observe aí você, né? Os bispos que saíram. Né? Saiu ou não saiu? Né? O que a gente fala é verdade ou é mentira? Né? Tudo que a gente fala antes aqui, né? Já prepara você antes, acontece logo na frente. Porque isso Deus está mostrando você. Quem está fazendo e tudo isso é Deus, não somos nós. Nós somos filhos de Deus, seus irmãos, e estamos querendo que você abra os seus olhos. Nós não estamos aqui pedindo você fazer campanha, voto, sacrifício, né? Nós não estamos querendo desviar você de lugar nenhum, mas abra os seus olhos. Ouça a voz de Deus e não fique compactuando com o mal. A Bíblia diz que nós não podemos viver compactuando com as obras das trevas. E essas obras são das trevas. Trevas pura. Saia do meio desse sistema religioso enquanto você tem tempo, né? Se você quiser passar o resto da sua vida aí dentro, você vai ser um eterno escravo, né, desses homens. Mas você que tem consciência, que ama a palavra de Deus, meu amigo, procure se libertar dessa gente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? Se inscreva no canal, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo para outros irmãos, para outras pessoas que estão aí sofrendo na mão desses lobos vorazes, desses cães gulosos, falsos, mentirosos e enganadores. Um grande abraço a todos e até a próxima.